Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. A garota saiu do café onde trabalhava nos fins de semana, um pequeno, mas animado estabelecimento frequentado pelos moradores locais, e desapareceu sem deixar vestígios. O que inicialmente parecia uma noite comum, logo se transformou em um pesadelo que tomou conta de toda a nação. À medida que a investigação se desenrolava, a polícia começava a descobrir pista perturbadora após pista, desenhando um retrato sombrio e aterrorizante do que poderia ter acontecido com essa jovem mulher. Desde o começo, o caso chocou a Suécia até a sua essência, mobilizando mais de 1.000 voluntários em uma das maiores operações de busca da história do país. Toda a comunidade ficou em suspense, unida pelo medo, esperança e uma necessidade desesperada de respostas. Tragicamente, a verdade que eventualmente surgiu era muito mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado, deixando não apenas a família de Lisa Holm, mas toda a nação em choque e descrença. Como poderia uma tragédia tão impensável acontecer em uma cidade tranquila e pitoresca? Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Lisa Holm nasceu no dia 7 de fevereiro de 1998, na pequena cidade sueca de Hu. Situada em meio a paisagens serenas, Hu era o tipo de lugar onde todos se conheciam e a vida seguia um ritmo tranquilo. A família de Lisa personificava essa tranquilidade, levando uma vida modesta, mas plena. Ela compartilhava sua casa com seus pais e uma irmã mais velha, formando uma família unida que valorizava o amor, o respeito e os sonhos compartilhados. Lisa, por sua vez, era um farol de positividade, com seu comportamento alegre conquistando todos ao seu redor. Ela era bondosa, determinada e cheia de aspirações que pareciam destinadas a levá-la para longe das ruas tranquilas de Hu. Mesmo desde jovem, Lisa demonstrava uma impressionante independência e ambição. Quando entrou no ensino médio, já havia estabelecido um sonho: mudar-se para a Austrália para estudar arquitetura. Esse objetivo impulsionou sua determinação de se destacar nos estudos, e ela frequentemente falava de seus planos com um entusiasmo contagiante. Lisa não era apenas uma sonhadora. Ela era uma pessoa de ação. Viajava bastante com os pais, tendo contato com diferentes culturas e ideias. Essas experiências a moldaram em uma pessoa curiosa e com uma visão de mundo aberta, que encarava a vida com o coração e a mente receptivos. Apesar do apoio da família, Lisa era extremamente independente e se orgulhava de ganhar seu próprio dinheiro. Desde a adolescência, trabalhou em vários empregos de meio período, abraçando a responsabilidade que vinha com eles. No verão de 2015, aos 17 anos, ela conseguiu seu primeiro trabalho sério em um café aconchegante, localizado a cerca de 40 minutos de carro de sua casa. Era um marco importante, sinalizando sua transição de bicos temporários para um compromisso mais estável. O café, conhecido pela atmosfera acolhedora e pelos doces caseiros, era popular entre os moradores locais, e Lisa rapidamente se tornou uma funcionária querida. No começo, os pais de Lisa a levavam de carro para o trabalho, garantindo que ela chegasse ao café com segurança. Reconhecendo sua crescente independência, seu pai decidiu comprar uma scooter para ela. Foi um presente prático, permitindo que ela se locomovesse de forma independente, dentro das leis de trânsito suecas, que permitiam scooters para motoristas menores de 18 anos. Lisa ficou encantada com esse novo sentido de liberdade, mas seu pai, sempre protetor, insistiu em acompanhá-la nas primeiras semanas. A cada manhã, ele a seguia de carro, e a cada noite, ele a aguardava para acompanhá-la de volta para casa. Essa rotina continuou até o dia 7 de junho, quando Lisa finalmente convenceu seu pai a deixá-la viajar sozinha. Aquele domingo começou como qualquer outro. Lisa saiu de casa cedo, pronta para mais um dia movimentado no café. Por volta da hora do almoço, seus pais decidiram fazer uma visita surpresa e almoçar juntos. O café estava cheio de clientes, e Lisa estava ocupada com suas tarefas. Ela fez uma breve pausa para compartilhar o almoço com os pais. Um momento feliz que, sem saber, se tornaria uma lembrança preciosa nos dias seguintes. Depois, Lisa voltou ao trabalho e seus pais partiram, tranquilos com a normalidade do dia. Às 6h23 da tarde, Lisa enviou uma mensagem de texto para seu pai,
avisando que estava saindo do trabalho. Apenas 3 minutos depois, o telefone de seu pai tocou. Quando atendeu, foi recebido por um silêncio, quebrado apenas por sons de fundo abafados. Ele reconheceu vozes murmuradas e o som distinto de uma porta de carro batendo, mas assumiu que Lisa havia ligando acidentalmente enquanto conversava com os colegas. Ele chamou seu nome repetidamente, mas como ela não respondeu, desligou e decidiu esperar que ela chegasse em casa. Conforme o tempo passava, a preocupação foi aumentando. Lisa deveria ter chegado em casa dentro de 40 minutos, mas já se passara 1 hora sem notícias. O que começou como uma preocupação inicial rapidamente se transformou em alarme. Ele tentou ligar várias vezes, mas o celular de Lisa estava desligado. Desesperado para encontrá-la, pegou as chaves do carro e refez o caminho dela. O pai de Lisa dirigiu devagar, vasculhando cada canto da estrada, temendo que ela tivesse se acidentado. Mas o caminho sinuoso não trouxe nenhum sinal dela ou da scooter. Quando chegou ao café, seu coração afundou. A scooter de Lisa estava estacionada no lugar de sempre, em frente ao prédio, mas algo estava errado. As chaves da scooter ainda estavam na ignição e o capacete dela estava pendurado no guidão. Esses detalhes causaram um arrepio na espinha dele. Lisa era meticulosa e cautelosa. Ela nunca deixaria sua scooter desprotegida de maneira tão descuidada. Ele correu para dentro do café, chamando seu nome, mas o local estava vazio, seu silêncio opressor. Enquanto isso, a mãe de Lisa ligou para a dona do café, na esperança de encontrar alguma resposta. A dona, no entanto, estava tão perplexa quanto eles. Não sabia onde Lisa poderia ter ido. O que deveria ser uma noite comum agora se transformava em um mistério angustiante. Quando a dona do café ligou para sua equipe por volta das 18 horas e foi confirmada a hora de fechamento, a conversa com a mãe de Lisa foi breve, mas cheia de preocupação, o que fez com que a dona do café tomasse uma ação rápida. Sem hesitar, pegou as chaves e foi para o local, sua mente fervilhando com possibilidades. No caminho, ela entrou em contato com 4 amigas que moravam nas proximidades, pedindo ajuda em uma busca urgente por Lisa. Cada amiga concordou imediatamente, compreendendo a gravidade da situação. Quando a dona do café chegou ao local, o pai de Lisa já estava lá, andando de um lado para o outro na área do estacionamento. Juntos, começaram uma busca sistemática ao redor do café e seus arredores. Cada canto do edifício foi inspecionado, desde os depósitos até a entrada dos fundos, mas não havia sinal de Lisa. Lá fora, vasculharam o estacionamento mal iluminado, os arbustos próximos e as áreas ao redor. A busca se expandiu para os pequenos becos e ruas laterais próximas ao café, mas seus esforços não resultaram em nada. A esperança diminuiu enquanto consideravam que Lisa, por motivos desconhecidos, poderia ter decidido pegar um ônibus em vez de ir de scooter para casa. Agarrando-se a essa vaga esperança, sua mãe e irmã mais velha rapidamente verificaram o horário dos ônibus e dirigiram até a parada mais próxima em sua cidade. Chegaram a tempo de interceptar o último ônibus da noite, observando cada rosto que desembarcava. Mas seus corações se despedaçaram. Lisa não estava entre os passageiros. A desesperança os tomou ao perceber que esse cenário também não levava a lugar nenhum. Já era quase 1 da manhã, e a escuridão havia coberto totalmente a cidade. Sem outras opções, a família de Lisa tomou a difícil decisão de chamar a polícia e relatar o desaparecimento dela. A polícia respondeu prontamente, compreendendo a urgência da situação. A descoberta da scooter de Lisa, deixada no estacionamento com as chaves ainda na ignição, levantou suspeitas alarmantes. Esse detalhe apontava fortemente para a possibilidade de um sequestro, um crime raro, mas grave, especialmente em uma área rural como a cidade de Lisa. Agindo com base nessa teoria, a polícia rapidamente mobilizou várias equipes de busca, equipadas com cães treinados para rastrear odores. Oficiais adicionais começaram a bater nas portas de todas as casas nas proximidades do café, na esperança de encontrar pistas ou testemunhas. Enquanto isso, a notícia do desaparecimento de Lisa começou a se espalhar. Seus colegas de classe e amigos, tomados pela preocupação, recorreram às redes sociais para divulgar a mensagem,
compartilhando sua foto e o último local conhecido. Em poucas horas, suas postagens chegaram a centenas, depois milhares de pessoas, enquanto a comunidade se unia em torno da angústia da família. As equipes de busca trabalharam incansavelmente durante a noite, com suas lanternas cortando a escuridão enquanto vasculhavam a área. Apesar de seus esforços implacáveis, a madrugada chegou sem vestígios de Lisa, aumentando ainda mais o sofrimento da família e da comunidade. Na manhã de segunda-feira, a polícia anunciou oficialmente o desaparecimento de Lisa para o público, pedindo a qualquer pessoa com informações que se apresentasse. O anúncio aumentou a conscientização, provocando cobertura na mídia local e nacional. Quase ao mesmo tempo, uma descoberta chocante foi feita. Um homem que trabalhava em um galpão localizado exatamente do outro lado da Rua do Café encontrou uma luva de moto jogada no chão. Reconhecendo a importância do achado, ele imediatamente reportou à polícia. Os investigadores, que já haviam inspecionado o galpão durante a busca inicial, retornaram para examinar a luva. Quando foi mostrada aos pais de Lisa, eles confirmaram que pertencia à filha deles. Essa descoberta fortaleceu a teoria do sequestro e incentivou a polícia a redobrar seus esforços. À medida que as horas passavam, a busca se intensificava. A notícia do desaparecimento de Lisa capturou a atenção da nação, inspirando centenas de voluntários de cidades vizinhas a se juntarem ao esforço. Na terça-feira, a polícia recebeu uma série de novas pistas assustadoras. Voluntários que estavam vasculhando a estrada de terra a alguns metros do café encontraram um rastro de itens espalhados ao longo do caminho. Entre eles estavam uma capa de celular, um recibo, um bilhete e fragmentos de uma tela de smartphone quebrada. Os investigadores logo determinaram que todos os itens pertenciam a Lisa. As equipes de busca se concentraram na área, vasculhando meticulosamente cada centímetro do terreno. Logo, descobriram mais evidências: a carteira de identidade de Lisa e vários outros recibos, todos jogados ao longo do mesmo caminho de terra. Essas descobertas pintaram um quadro sombrio, solidificando a teoria de que Lisa havia sido sequestrada. Investigadores e voluntários colocaram todos os recursos disponíveis na busca, enquanto a cobertura da mídia se intensificava. O caso se tornou a principal notícia da Suécia, unindo os cidadãos em sua preocupação compartilhada por Lisa e sua família. Uma organização local de voluntários, renomada por sua expertise em encontrar pessoas desaparecidas, se juntou ao esforço, trazendo ferramentas e estratégias especializadas para auxiliar a busca. Com mais de 1.000 participantes, o desaparecimento de Lisa gerou a maior operação de busca da história moderna da Suécia. À medida que a busca se expandia, a polícia começou a receber dicas do público. Entre elas, havia um relato particularmente perturbador de uma mulher que estava correndo na área no dia anterior ao desaparecimento de Lisa. Ela relatou ter encontrado um homem que a parou no meio da estrada. Ele falou com ela em inglês, pedindo direções para uma cidade com a qual ela não estava familiarizada. A interação ficou ainda mais preocupante quando ele pediu que ela entrasse em seu carro para inserir o trajeto no GPS. Alarmada, a mulher se recusou e correu rapidamente para longe. Mais tarde, ela se lembrou de um detalhe arrepiante. O homem tinha uma semelhança impressionante com um dos trabalhadores que ela tinha visto no celeiro do outro lado da estrada do café. Com essa nova pista, a polícia intensificou o foco no celeiro e seus trabalhadores, na esperança de descobrir uma peça crucial do quebra-cabeça. À medida que os dias se passavam, a busca por Lisa se tornou um símbolo da resiliência e determinação da comunidade, mas também levantou perguntas assustadoras sobre como uma tragédia tão grande poderia acontecer em um lugar aparentemente tão seguro. Os colegas de Lisa também forneceram informações cruciais durante a investigação. Um deles compartilhou uma observação arrepiante. No dia do desaparecimento de Lisa, uma testemunha notou 2 homens parados do outro lado da estrada do café, observando atentamente o estabelecimento. Na hora, a visão não lhe pareceu particularmente estranha, então ela não pensou muito sobre isso. No entanto, após o desaparecimento de Lisa, esse detalhe passou a ter um significado sinistro. A testemunha imediatamente relatou à polícia, adicionando mais uma peça ao crescente quebra-cabeça. Na manhã seguinte, na quarta-feira, o pai de Lisa, acompanhado por um grupo de amigos, decidiu realizar outra busca ao longo da estrada de terra onde seus pertences haviam sido encontrados anteriormente.
A estrada era um trecho áspero e desolado que serpenteava por áreas de mata e campos abertos. Era o tipo de lugar onde segredos poderiam ser facilmente escondidos. À medida que avançavam mais pela trilha, o pai de Lisa encontrou mais descobertas perturbadoras. Espalhados entre a terra e as folhas estavam a carteira de motorista de Lisa e as chaves de sua casa. O posicionamento dos itens parecia deliberado, quase como se tivessem sido descartados por alguém que estava se movendo rapidamente pela estrada. As evidências pintaram um quadro aterrorizante. Lisa provavelmente estava sendo transportada, de carro ou outro veículo, enquanto seu sequestrador descartava seus pertences pessoais para despistar os perseguidores ou deixar uma falsa pista. A realização sombria aprofundou a urgência da busca. A polícia, agora concentrando seus esforços nessa estrada de terra, direcionou voluntários e policiais para vasculhar a área centímetro por centímetro. Apesar de seus esforços exaustivos, nenhum item adicional foi encontrado naquele dia, deixando os buscadores frustrados e a família de Lisa em tormento. Naquela mesma noite, no entanto, um acontecimento inesperado ocorreu. Um amigo próximo do pai de Lisa, ao voltar para a casa da busca, decidiu dar uma última olhada ao redor do café. Ao passar pelo celeiro onde a luva de Lisa havia sido descoberta anteriormente, ele notou algo estranho. A fita policial que antes cercava o prédio havia sido removida. Movido por um pressentimento, o homem estacionou seu carro, pegou uma lanterna e entrou no celeiro. O ar dentro da estrutura estava úmido e pesado. Aquele tipo de atmosfera que parecia guardar segredos. Por vários minutos, o homem percorreu o celeiro, sua lanterna varrendo o piso empoeirado e os cantos sombrios. De repente, um brilho chamou sua atenção. Ele se agachou e encontrou um pequeno brinco. A alguns pés de distância estava seu par, outro brinco idêntico no design. Reconhecendo a importância potencial desses itens, ele imediatamente entrou em contato com a polícia, que chegou pouco depois. Quando os pais de Lisa viram os brincos, confirmaram sem hesitar que pertenciam à filha deles. Essa descoberta reacendeu o interesse da polícia pelo celeiro, levando-os a isolá-lo novamente. O detetive principal explicou mais tarde que, durante a busca inicial, o foco da equipe havia sido encontrar Lisa. Consequentemente, itens menores e menos óbvios, como os brincos, haviam sido negligenciados. Dessa vez, o celeiro foi submetido a uma inspeção exaustiva. Uma equipe de peritos forenses, acompanhada por cães de busca, foi enviada para vasculhar o local. Não demorou muito para que descobrissem outra peça incomum de evidência. Atrás de uma das paredes, encontraram fezes humanas. A princípio, a descoberta parecia não ter relação com o caso de Lisa. No entanto, especialistas forenses propuseram uma teoria intrigante. Eles explicaram que, em momentos de estresse extremo ou medo, como durante a prática de um crime violento, o corpo de uma pessoa pode experimentar um aumento involuntário de adrenalina, o que às vezes resulta na necessidade incontrolável de se aliviar. Era um fenômeno bem documentado em perfis criminosos, e os investigadores não podiam descartar a possibilidade de que as fezes pertenciam ao sequestrador de Lisa. A amostra foi cuidadosamente coletada e enviada para análise de DNA. Na sexta-feira, a busca foi expandida para uma fazenda próxima, localizada a cerca de 3 quilômetros do café. Essa fazenda, um complexo espaçoso de grandes edifícios, empregava vários trabalhadores e ainda não havia sido minuciosamente examinada. Uma equipe de voluntários chegou cedo pela manhã para começar a busca. O layout expansivo da fazenda apresentava um desafio, mas os voluntários trabalharam meticulosamente em cada estrutura. Enquanto estavam progredindo, 2 homens chegaram à fazenda em um veículo. Ambos eram estranhos na área e se comunicavam apenas em inglês. À medida que as horas passavam, a busca se tornava cada vez mais intensa. A notícia do desaparecimento de Lisa chamou a atenção do país, inspirando centenas de voluntários de cidades e vilarejos vizinhos a se juntarem ao esforço. Na terça-feira, a polícia recebeu uma série de novas pistas arrepiantes. Voluntários que procuravam pela estrada de terra a algumas centenas de metros do café encontraram um rastro de itens espalhados ao longo do caminho. Entre eles estavam uma capa de celular, um recibo, um bilhete e fragmentos de uma tela de smartphone quebrada.
Os investigadores rapidamente determinaram que todos os itens pertenciam a Lisa. As equipes de busca se concentraram na área, vasculhando minuciosamente cada centímetro do terreno. Logo, descobriram mais evidências. O documento de identidade de Lisa e vários outros recibos, todos jogados ao longo do mesmo caminho de terra. Essas descobertas pintaram um quadro sombrio, solidificando a teoria de que Lisa havia sido sequestrada. Investigadores e voluntários direcionaram todos os recursos disponíveis para a busca, enquanto a cobertura da mídia se intensificava ainda mais. O caso se tornou a principal notícia na Suécia, unindo os cidadãos na preocupação compartilhada por Lisa e sua família. Uma organização local de voluntários, renomada por sua expertise em encontrar pessoas desaparecidas, se juntou ao esforço, trazendo ferramentas especializadas e estratégias para auxiliar na busca. Com mais de 1.000 participantes, o desaparecimento de Lisa gerou a maior operação de busca da história moderna da Suécia. À medida que a busca se expandia, a polícia começou a receber dicas do público. Uma delas foi um relato particularmente perturbador de uma mulher que estava correndo na área no dia anterior ao desaparecimento de Lisa. Ela relatou ter encontrado um homem que a parou no meio da estrada. Ele falou com ela em inglês, pedindo direções para uma cidade da qual ela não conhecia nada. A interação ficou ainda mais perturbadora quando ele pediu que ela entrasse em seu carro para inserir o caminho no GPS dele. Alarmada, a mulher se recusou e correu rapidamente para longe. Mais tarde, ela se lembrou de um detalhe arrepiante. O homem tinha uma semelhança impressionante com um dos trabalhadores que ela tinha visto no celeiro do outro lado da estrada do café. Com essa nova pista, a polícia intensificou sua atenção para o celeiro e seus trabalhadores, na esperança de descobrir uma peça crucial do quebra-cabeça. À medida que os dias se passavam, a busca por Lisa se tornou um símbolo da resiliência e determinação da comunidade, mas também levantou questões perturbadoras sobre como uma tragédia tão grande poderia acontecer em um lugar aparentemente seguro. Os colegas de Lisa também forneceram insights cruciais durante a investigação. Um deles fez uma observação arrepiante. No dia do desaparecimento de Lisa, uma testemunha notou 2 homens de pé do outro lado da estrada do café, observando atentamente o estabelecimento. Na hora, a visão não lhe pareceu particularmente estranha, então ela não pensou muito nisso. No entanto, após o desaparecimento de Lisa, esse detalhe adquiriu uma significância sinistra. A testemunha prontamente relatou isso à polícia, acrescentando mais uma peça ao crescente quebra-cabeça. Na manhã seguinte, na quarta-feira, o pai de Lisa, acompanhado de um grupo de amigos, decidiu realizar uma nova busca ao longo da estrada de terra onde seus pertences haviam sido encontrados anteriormente. A estrada era um trecho acidentado e desolado que serpenteava por áreas arborizadas e campos abertos. Era o tipo de lugar onde segredos podiam ser facilmente escondidos. À medida que avançavam pelo caminho, o pai de Lisa se deparou com mais descobertas perturbadoras. Espalhados entre a terra e as folhas, estavam a carteira de motorista de Lisa e suas chaves de casa. A posição dos itens parecia deliberada, quase como se tivessem sido descartados por alguém que estava se movendo rapidamente pela estrada. As evidências pintavam um quadro angustiante. Lisa provavelmente estava sendo transportada, seja em um carro ou outro veículo, enquanto seu sequestrador descartava seus pertences pessoais para despistar os perseguidores ou deixar um rastro falso. A aterradora constatação aumentou a urgência da busca. A polícia, agora concentrada nessa estrada de terra, direcionou voluntários e oficiais para vasculharem a área com minúcia. Apesar de seus esforços exaustivos, nenhum item adicional foi encontrado naquele dia, deixando os buscadores frustrados e a família de Lisa em tormento. Naquela mesma noite, no entanto, ocorreu uma reviravolta inesperada. Um amigo próximo do pai de Lisa, enquanto voltava para casa após a busca, decidiu dar uma última olhada ao redor do café. Quando passou pelo celeiro onde a luva de Lisa tinha sido descoberta mais cedo, notou algo estranho. A fita policial que havia sido colocada ao redor do prédio estava agora removida. Movido por uma sensação desconfortável, o homem estacionou seu carro, pegou uma lanterna e entrou no celeiro. O ar dentro da estrutura estava úmido e pesado, o tipo de atmosfera que parecia guardar segredos. Durante vários minutos, o homem caminhou pelo celeiro, sua lanterna varrendo o chão empoeirado
e os cantos sombrios. De repente, algo brilhou em seus olhos. Ele se agachou e encontrou um pequeno brinco. A poucos pés de distância estava seu par. Outro brinco idêntico em design. Reconhecendo a importância potencial desses itens, ele imediatamente entrou em contato com a polícia, que chegou logo depois. Quando os pais de Lisa foram mostrados os brincos, confirmaram sem hesitar que pertenciam à filha. Essa descoberta reacendeu o interesse da polícia pelo celeiro, levando-os a fechá-lo novamente. O detetive-chefe explicou posteriormente que, durante a busca inicial, o foco principal da equipe havia sido encontrar Lisa em si. Consequentemente, itens menores e menos óbvios, como os brincos, haviam sido negligenciados. Desta vez, o celeiro foi submetido a uma investigação exaustiva. Uma equipe de especialistas forenses, acompanhada de cães de busca, foi enviada para vasculhar as instalações. Não demorou muito para que descobrissem outra evidência em comum. Atrás de uma das paredes, encontraram fezes humanas. Inicialmente, a descoberta parecia não ter relação com o caso de Lisa. No entanto, os especialistas forenses propuseram uma teoria intrigante. Eles explicaram que em momentos de estresse extremo ou medo, como durante a execução de um crime violento, o corpo de uma pessoa pode experimentar uma liberação involuntária de adrenalina, o que às vezes resulta em uma necessidade incontrolável de se aliviar. Era um fenômeno bem documentado entre perfis criminosos, e os investigadores não podiam descartar a possibilidade de que as fezes pertencessem ao sequestrador de Lisa. A amostra foi cuidadosamente coletada e enviada para análise de DNA. Na sexta-feira, a busca se expandiu para incluir uma fazenda próxima, localizada a cerca de 2 quilômetros do café. Essa fazenda, um vasto complexo de grandes edifícios, empregava vários trabalhadores e ainda não havia sido minuciosamente examinada. Uma equipe de voluntários chegou cedo pela manhã para iniciar a busca. O layout expansivo da fazenda apresentava um desafio, mas os voluntários trabalharam meticulosamente por cada estrutura. Enquanto estavam progredindo, 2 homens chegaram à fazenda em um veículo. Ambos eram estranhos à área e se comunicavam exclusivamente em inglês. A posição sugeria que alguém estava ali, observando o café e seus funcionários, incluindo Lisa, enquanto se satisfazia. As implicações eram assustadoras. Todas as amostras de sêmen foram rapidamente enviadas ao laboratório, onde os especialistas extraíram os perfis de DNA com velocidade e precisão notáveis. Os resultados não deixaram dúvidas. Todos os vestígios correspondiam ao DNA do irmão mais velho, Nariz, de 35 anos. A análise adicional das fezes encontradas anteriormente no celeiro confirmou o mesmo resultado perturbador. Aquelas também pertenciam a Nariz. A trilha de evidências não parou por aí. Em uma sala adjacente, usada anteriormente para armazenar leite de vaca, os investigadores descobriram mais pistas. Um tubo montado a cerca de 2 pés do chão chamou sua atenção. Sua superfície estava coberta por uma espessa camada de poeira, exceto por uma pequena faixa que estava suspeitosamente limpa. As dimensões dessa faixa limpa correspondiam ao tamanho da corda que havia sido usada para estrangular Lisa. Traços de sangue também foram encontrados no tubo, e os testes de DNA revelaram que pertenciam a Lisa. Sob o tubo, os investigadores encontraram um pedaço da mesma corda, que a análise forense mostrou conter uma mistura de DNA, de Lisa e Nariz. Esse foi um avanço monumental. A presença do DNA de Lisa, entrelaçada com o de Nariz na arma do crime, solidificou a conexão entre a vítima e seu assassino. A sala continha ainda mais evidências macabras. Um fio de cabelo de Lisa foi descoberto no chão, e sua jaqueta continha vestígios do DNA de Nariz. Cada nova descoberta pintava um quadro horrível, que os investigadores cuidadosamente reuniam. Eles agora acreditavam que Lisa havia sido assassinada nesta mesma sala. Com as evidências se acumulando, os detetives começaram a reconstruir a sequência arrepiante dos eventos que levaram à sua morte. Por um tempo, Nariz observava o café de seu ponto de vista no celeiro, fixando-se em Lisa. No dia do assassinato, ele aproveitou a oportunidade. Os investigadores teorizaram que ele se aproximou de Lisa no estacionamento enquanto ela se preparava para sair do trabalho. Usando uma tática semelhante à relatada pela corredora no início da investigação, provavelmente ele pediu direções para uma cidade desconhecida,
ou fez outro pedido para ganhar sua confiança. Lisa, conhecida por sua natureza gentil e prestativa, pode ter concordado em ajudá-lo. É possível que ela tenha entrado em seu carro para colocar as direções no GPS, um momento que selou seu destino. Uma vez dentro, ele a subjugou, tapando sua boca com fita adesiva e a levou para o celeiro. Na sala de armazenamento de leite do celeiro, Nariz usou a corda para estrangular Lisa, passando-a sobre o tubo para cometer o ato hediondo. Segundo psicólogos forenses, a onda de adrenalina que ele experimentou durante o crime foi tão intensa que causou uma reação física involuntária, fazendo-o defecar no chão. Após a morte de Lisa, ele moveu seu corpo para seu carro, jogando suas coisas pela janela enquanto dirigia até a fazenda. Lá, ele escondeu o corpo dela no armário do trailer, cobrindo-o com roupas velhas e trapos. Assustadoramente, os investigadores estimaram que toda a sequência de eventos, do sequestro de Lisa ao descarte de seu corpo, levou menos de 1 hora para Nariz. Apesar das evidências esmagadoras, Nariz continuou a professar sua inocência. Sua esposa e irmão mais novo, que haviam sido detidos anteriormente, foram liberados por falta de provas contra eles. Assim que foram libertados, não perderam tempo deixando a Suécia e retornaram para sua terra natal, a Lituânia. A partida levantou suspeitas, mas não havia base legal para impedi-los de partir. A preparação para o julgamento de Nariz foi intensa e cheia de desafios. Nariz manteve que seu DNA no celeiro era facilmente explicável. Ele trabalhava lá há muito tempo e era natural que seu material genético estivesse presente. Seu álibi, apoiado por sua esposa e irmão, afirmava que ele estava em casa durante as horas críticas do desaparecimento de Lisa. De acordo com seus relatos, ele estava dormindo enquanto sua esposa preparava o jantar e seu irmão estava ocupado no computador. Nariz alegou que saiu de casa apenas brevemente por volta das 20 horas para visitar um posto de gasolina próximo, onde comprou pizza e cigarros. Embora essas alegações pudessem ser convincentes à primeira vista, os investigadores encontraram discrepâncias significativas. Por um lado, a presença do DNA de Nariz nas roupas de Lisa não podia ser descartada ou facilmente explicada. A polícia também descobriu uma testemunha que relatou ter visto o carro de Nariz perto do café, tanto pouco antes quanto pouco depois do desaparecimento de Lisa. De acordo com essa testemunha, o carro circulava repetidamente pela estrada entre o café e a fazenda durante as horas em que Nariz alegava estar em casa. Esse detalhe condenatório minou a credibilidade de seu álibi. Os peritos forenses continuaram a analisar as evidências por meses após o corpo de Lisa ser encontrado, utilizando as técnicas mais avançadas disponíveis. Eventualmente, os peritos forenses descobriram vestígios do DNA de Nariz em quase todas as roupas de Lisa. Isso incluiu não apenas as roupas externas dela, mas também o interior de sua roupa íntima, uma descoberta que estabeleceu firmemente o vínculo físico entre Nariz e sua vítima. Considerando o intenso interesse público pelo caso, os investigadores seguiram em frente, determinados a descobrir cada fragmento de evidência que pudesse fortalecer seu caso. A busca meticulosa por respostas se estendeu além da Suécia. Viajaram até a Lituânia para reinterrogar a esposa e o irmão de Nariz, na esperança de desmantelar seus álibis frágeis. A esposa de Nariz manteve sua insistência de que seu marido estava em casa entre 18 horas e 20 horas, na noite do sequestro de Lisa. Ela repetiu sua história com um ar de confiança resoluta, enfatizando que Nariz não poderia ter cometido um ato tão hediondo. No entanto, quando os detetives voltaram sua atenção para o irmão mais novo e lhe apresentaram as evidências condenatórias contra Nariz, a maré começou a mudar. Inicialmente hesitante, o irmão mais novo eventualmente cedeu sob o peso dos fatos e sua própria consciência. Ele confessou que Nariz não estava em casa durante as horas cruciais. De acordo com seu relato, Nariz retornou por volta das 19h30, com roupas cobertas de sujeira. Ao chegar, Nariz imediatamente jogou suas roupas sujas na máquina de lavar. Quando a polícia chegou para interrogar a família, Nariz sussurrou para seu irmão, instruindo-o a mentir e dizer que ele havia estado em casa o tempo todo. Mais tarde, Nariz explicou seu comportamento para sua família, alegando que, como imigrante sem um álibi sólido, temia ser injustamente incriminado por um crime que não cometeu. O irmão mais novo, que acreditava na inocência do irmão na época, atendeu ao pedido. No entanto,
Após ouvir sobre as evidências esmagadoras que ligavam Nares ao assassinato de Lisa, a fé do irmão nele desmoronou, e ele decidiu contar a verdade. 4 meses depois, o julgamento começou, atraindo atenção nacional. A intensa cobertura da mídia colocou uma enorme pressão sobre todos os envolvidos, pois o público exigia justiça para Lisa. O advogado de defesa argumentou que o DNA de Nares poderia ter acabado nas roupas de Lisa devido ao seu trabalho no celeiro. No entanto, a acusação desmontou essa alegação, enfatizando que a presença do DNA nas roupas íntimas de Lisa só poderia ser explicada por contato direto com a vítima. A defesa não apresentou nenhuma explicação plausível alternativa. Em um momento, a defesa lançou uma teoria desesperada e implausível: que o irmão mais novo de Nares era o verdadeiro assassino.